Deus meu, porque tu me desamparaste, ele morreu como um homem. Sim. Mas quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, ele provou que era Deus. Não é de se admirar que o profeta disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou. Sepultado ele levou meus pecados para longe, ressuscitado ele justificou livremente para sempre. Um dia ele virá, ó dia glorioso. Amém. Deus abençoe-nos. Nós vamos ler Apocalipse 6, verso 1 e 2. Vendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amado Pai, sabemos que já foi pago um alto preço por cada um de nós. Podemos não valer nada para o mundo e muitas vezes um para o outro, mas o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós e nisto devemos regozijar. Podemos não ser ovacionados pelos homens, mas fomos comprados por um grande preço. E o Senhor pagou. Não deve nada. Tudo está pago. Obrigado, Senhor. Tinha razão o seu profeta ao orar pelas pessoas, dizer: tira sua mão suja, Satanás, desta propriedade de Deus, porque o Senhor comprou e pagou, e estamos aqui como uma obra redimida do Senhor. Obrigado pela vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O que me foi revelado. Eu creio que sempre tem um tempo de correção, para a gente corrigir as coisas que a gente mesmo faz errado. Isto é, o pregador, o membro, todos nós
E se chegamos ao ponto de ser corrigido, é que fomos repreendidos. Então a gente vai ser corrigido. Se a gente endurece aquilo e não se corrige, então é o que a Bíblia diz, que nós não somos filhos. Mas se somos corrigidos, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, temos que admitir que erramos. Isto é todo mundo. Nós temos pregadores como nós mesmos, temos que corrigir aquilo que temos que corrigir. Não adianta achar ruim. Se eu fiz uma coisa, está errado, tem que corrigir. O membro fez uma coisa, está errado, tem que corrigir. Para corrigir, alguém teve que falar, alguém teve que nos despertar para que talvez esse alguém seja grosseiro, mas serviu para nos despertar e para corrigir. E São Paulo diz que a correção no presente, ela não parece ser boa. Quando você é corrigido, fica meio nervoso. Não é bom ser corrigido. Corrigir criança, nem a criança gosta, a criança já fica nervosa, agitada. Muitas vezes a criança xinga baixinho, você bate nela, ela xinga baixinho, para poder sair o que está lá dentro, tem alguma coisa lá dentro. Aí você pensa, aceitou a correção, mas lá por dentro está xingando. Você corrigiu. Eu já fui criança, sei. Então, estou falando baseado na minha natureza, certo? E aceita a correção, porque tem que aceitar. A correção vem e eu preciso andar direito, mas eu não tenho mentalidade formada ainda para aquilo. Agora, o duro é nós, depois de grande, aí chega a correção, para nós é mais difícil, aí entrunfa mais, porque nós somos velhos e ninguém gosta de ser corrigido. Agora, São Paulo falou uma coisa que parece não ser muito certa, mas é verdade. Ele diz que era para corrigir os errados diante dos outros, para que eles se emendem, e os demais que ouvem se emendam de vida também. Outra hora, ele diz, trata o mais velho, o ancião, com mais respeito. E as pessoas precisam colocar tudo isso no lugar. Você sabe que tudo é Bíblia, mas tem hora que aquilo não é bom. Paulo mesmo falou, a correção no presente não parece ser boa. Agora, eu quero falar mais de uma correção que é a principal, porque para eu consertar a minha vida, eu volto atrás, eu tenho um defeito, eu vou corrigir esse defeito. Eu faço tal coisa, paro de fazer. Então, eu vou me corrigir. Tá bom, mas quando chega na correção da pregação, eu tenho que corrigir o que eu preguei. E eu gosto do irmão Brana porque ele fazia isso. O irmão Brana foi claro, ele não deixou nada escondido para nós. Como não tinha outro para corrigi-lo, você sabe que na reunião dele tinha até que descer o Espírito Santo para corrigir ele. E não tinha outro, não tinha um homem ali para corrigi-lo. Então o Espírito Santo fazia ele sentir mal, e ele perguntava para a congregação, está tudo bem? Tem alguém doente? É que o Espírito Santo estava ali mexendo com ele. Você falou uma coisa errada, você está ensinando aí errado. Então, volta, corrige. E ele começava a perceber aquilo através de dores, de doenças, sentimento, e sentir mal. Que Deus nos desse graça para isso. Cada coisa que a gente fizesse errado, você começa a sentir mal. Deu uma tonteira. Mas, não, mas daí eu acostumei, meu coração já não está muito bom, minha pressão é alta, então... Eles nem sabem se é o Espírito Santo. Nem sabem. Sentiu mal, você sentiu mal, o mal-estar. O irmão Branco sentiu mal, ele não explicou como, mas sentiu mal. Era Deus o corrigindo, para não ensinar aquilo da maneira errada. Então a gente tem que saber quando é que Deus está corrigindo. E a gente sempre no físico sofre um abalo, tem um sentimento, porque você é carne. A gente é todinho tecido de carne, nervo. Então você tem que saber que isso aí
te acusa, aquilo ali você sente e mexe com a gente, né? Mexeu com a gente, você sabe que não é bom. Mexeu com a gente, não é bom. Então, mas vamos prosseguir aqui. Irmão Brana estava falando no parágrafo 125, no primeiro selo. Agora ele já estava procurando corrigir o que ele tinha ensinado antes, porque ele ensinou errado antes. Mas ele ensinou errado baseado em doutrina adventista e assim por diante. Ele lia os livros. E esse livro, irmão Brana leu um livro de Smith, eu também li esse livro. Para mim, naquele tempo que eu li, por volta do ano 70, esse livro para mim foi muito bom, porque eu não conhecia ninguém que falasse sobre 70 semanas de Daniel. E para mim também foi muito bom quando eu li esses livros. Mas a hora que eu conheci a mensagem do profeta, acabou que ele sumiu tudo aqueles livros. Tem que acontecer algo. Se você desprezou, aquilo ali já não vale mais. É o que tinha no momento, que era o que tinha melhor. A hora que eu li a mensagem do profeta, aí fiquei sabendo das 70 semanas direitinho, fiquei sabendo da marca da besta, tudo que era o que Oswald Smith tentava esclarecer. E eu nunca consegui. Eu li esses livros. Oswald Smith, Ernesto Nini é do Brasil mesmo, né? E a gente queria saber alguma coisa. Mas ó, quando chegou esses livros, por isso eu troquei tudo. Troquei todos os livros que eu tinha pelos livros do profeta. E eu não tenho muito tempo para ler, certo? Eu não tenho tempo para ler. Eu tenho que tomar só o que é objetivo. Senão eu começo a perder tempo em muita coisa. Vou aprender história, vou aprender... irmãos, eu vou estudar bastante sobre pirâmide para me pregar. Não, já pega a mensagem que o profeta pregou sobre a pirâmide, já prego, faz daqui é verdade, foi o profeta que pregou. Se eu pregar outra coisa, não vai ser verdade. Não vai adiantar nada. Então, eu não quero perder meu tempo, porque a coisa melhor que tem é não perder tempo. E eu não tenho tempo para perder tempo. Então, eu já aproveito bem o meu tempo. Se alguma história eu tenho que escutar, alguém tem que ficar falando para mim. Porque eu não dou conta de estudar muito. Tem que ouvir o que o profeta diz. Mesmo nas mensagens do profeta, eu estou atrasado, tem tanta mensagem que ainda não estudei, não dei conta ainda. Já pensou bem colocar outros livros em cena, quando eu creio, é naquilo. Olha, se alguém diz, daí vai te levar para o inferno, porque o meu destino é inferno, pode deixar eu em paz. Deixa em paz, porque eu não vou sair daqui. Não vou parar de ler isso aqui, certo? Não vou parar de ler esses livros. Não vai adiantar. Você pode falar que é do diabo, e a mesma coisa você faz com o macumbeiro. Você fala, mas ideia é do diabo. Não, vai para lá. Deixa eu com a minha macumba e siga a sua vida. O macumbeiro é assim. Não adianta você querer mudar. Todas as mudanças têm que ser feitas por um toque de Deus. Deus veio e me tocou. Olha, Deus viu que eu era sincero na denominação. Eu quero fazer a coisa certa. Ele viu e já me alcançou logo. Já jogou a rede e me pegou. Quando eu dizia que aquilo que eu pregava era certo, tive que voltar atrás e falar, está tudo errado. Não foi fácil. Por volta de 73, eu tive que pisar em tudo que eu havia pregado como doutrina. Porque você começa a aliar-se com os pastores. Se você ficar só com a Bíblia, você não aprende muita doutrina, não. Você fala só o que a Bíblia fala. Se você começar a se enganchar no meio de pastores, aí começam as doutrinas a aparecer. Aí são esses encontros, esses ministros, cada um tem o seu encontro e começa a aparecer as doutrinas, as maneiras de crer, as suas formas de defender a Bíblia. E ali é onde a gente começa a aprender mais a coisa errada. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia que tinha trindade. Não, eu aceitei foi Jesus. Me pregar Jesus é Salvador, Jesus é curador, se Ele é tudo, eu quero Ele mesmo. Eu quero um só, já é tudo, eu quero Ele. Aí depois que eu aprendi aquilo, aí vieram com os ensinamentos da igreja. Ele é 3 pessoas, esse Jesus que você aceitou é a segunda. A coisa começou a piorar agora. Eu pensei que ele é o primeiro, agora já é o segundo. Vamos prosseguir. Aí eu misturei no meio deles e comecei a falar também a Santíssima Trindade. Eu gostava de fazer aquelas orações, né? Eu te peço em nome da Santíssima Trindade, nesta Trindade augusta e divina,
oração bonita, aleluia. Era a oração que eu fazia, lá por volta de 72. Mas era o que eu tinha. Mas quando eu aprendi sobre Jesus, foi sobre Jesus. Ele é tudo. Aí começou a vir essas doutrinas. Aí comecei a aprender o que era bonito, falar a palavra bonita. Trindade augusta divina. Você não vai encontrar augusta nem divina. Mas, mesmo que não está na Bíblia, a gente não sabia que não está na Bíblia. Isso é verdade, rapaz, tem três. Bom, então já não é um mais, agora é 3. O que eu vou fazer com 2? Eu fiquei com a cabeça enrolada há muito tempo. O que eu faço com 2? Você aceita Jesus, Jesus é curador, é salvador, e o Pai, o que é? E o Espírito Santo, o que é? O que ele vem fazer então? Até que um dia, ouvindo a mensagem do profeta, tive que jogar aquilo tudo por terra e ver que Pai, Filho e Espírito Santo é a única pessoa da divindade, o Senhor Jesus Cristo. Bom, teve que passar muito tempo. Joguei tudo fora aqui. Agora, o irmão Brando também, estudando, você sabe, ele veio da Batista, então ele pegava as teorias batistas, o conhecimento batista, adventista, e ele mostra isso aqui para nós. No primeiro selo, 125, ele está falando sobre isso. Ele diz, sobre ter lido a revelação de Daniel por um chamado Smith. Nesse livro ele diz que esse conquistador, esse cavalo branco que saiu, por ser branco, simbolizava um conquistador. Muitos de vocês, irmãos adventistas, conhecem o livro, e também outros que tenham lido. Também li outros 2 ou 3, cujos títulos não recordo. Porém, todos estavam de acordo neste ponto. Agora, quando está de acordo, você começa a pregar aquilo que os outros estão de acordo. Arrumou mais gente de acordo, você vai fundar uma doutrina. E não é assim. Também li outros 2 ou 3 títulos, não me recordo, porém, todos estavam de acordo nesse ponto. Eram mestres de primeira classe, nesse tempo era um dos melhores e com a melhor luz. Então eu pensei, pois sendo que não sei, direi o que eles dizem. Eu não sei, vou dizer o que o outro disse. E é um perigo isso. Então, tem que me ser revelado. Eu não posso dizer o que outro diz. Eu não posso dizer nem que o William Branham diz, se não me foi revelado. Só quando me é revelado que eu digo o que o William Branham diz. Porque aí eu vou dizer por revelação, não porque eu estou apenas lendo o que o William Branham diz. Aí ele continua dizendo, então eu pensei, pois sendo que não sei, direi o que eles dizem, tratarei de ensiná-lo de sua maneira, pois eles dão uma boa explicação do significado destas coisas, que é o capítulo 6 de Apocalipse. Diziam, ele está falando do que as pessoas diziam. Agora que temos o cavalo branco, e um cavalo branco é um poder, um cavalo de guerra, e o homem assentado sobre o cavalo é o Espírito Santo que saiu na primeira era e conquistou aquela era para o reino de Deus. Agora, ele aprendeu dessa forma, que aquele cavaleiro era o Espírito Santo. Aí ele começou a ensinar que aquele cavaleiro do primeiro selo era o Espírito Santo. Você já pensou bem se Deus não tivesse entrado no quartinho, por volta das 11 da manhã, quando ele estava ensinando, ia ensinar o primeiro selo, ele ia ensinar isso aqui. Ele tinha estudado os livros, então não adiantava nada, não tinha revelação. Ele ia ensinar o que ele ouviu dos outros. E coisa boa não é ensinar o que você ouviu dos outros, coisa boa é você ensinar por revelação. Me foi revelado. Amém? Escute bem. Aí ele continua dizendo do que os outros pensavam, não é o que o irmão Brana pensou nisso aqui. Ele falava o que os outros falavam. Aí que o Smith dizia assim, o arco em sua mão era como fazia o deus romano Cupido, para lançar as flechas do amor de Deus aos corações das pessoas, e assim conquistava. Ele diz, tudo isso é bonito, ele diz aqui, agora isso soa como algo muito bom, porém não é verdade. Soa muito bom, e eu aprendi com eles, mas não é verdade. Certo?
Soa muito bom. Se o povo pudesse dizer, vou mexer em tudo agora. Vamos voltar na ressurreição isolada do Mombrana. Soa muito bom. Cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. William Branham levantando, revelando 7 trovões, terceira puxada, visão da tenda, curando enfermos depois da ressurreição. E a pessoa, que maravilha, mas não é verdade. É bonito, mas não é verdade. Tem que saber disso. O 7º selo não foi revelado, então você fica na expectativa de algo vai acontecer, meus irmãos. Vai vir um grande poder. O 7º selo vai ser revelado. Mas não é verdade. Porque não adianta nada a gente falar o que os outros falam. Isso é o que o povo pensa. Muitos que andaram com o irmão Brana, e vem e diz também, olha, o pai é um e o filho é outro. Mas os dois são um. É muito bonito, mas não é verdade. Estas coisas são bonitas, mas não é verdade. E são coisas para incrédulo, que eles gostam destas coisas bonitas, mas não é verdade. Tem que se ver o que William Branham revelou. É bonito crer também em Jesus como seu dedo, mas cadê o Pai? Você tem que ter o Pai dentro, que é o Espírito. Então não é como a unicidade, apenas diz que é um como o seu dedo. Eu tenho que mexer nisso tudo. Aí o irmão Branham diz, só que não é verdade. O Pai está no Filho. Você tem que ver o Espírito Criador, que tem que vir num corpo, assim como Deus tem que vir no seu corpo. Agora, aquele corpo era o corpo de Deus. Cristo era o corpo de Deus. Aí você pode ver o Pai no Filho. Mas você não pode ver o Pai é um Filho. Não pode ver. Se pudesse, Jesus tinha dito para Filipe, eu vou te mostrar o Pai, vem cá. Mostra-nos o Pai. E se tivesse um Pai à parte de Jesus Cristo, ele teria dito, eu vou te mostrar o Pai, Filipe, espera um pouquinho. Ele diz, não. Há tanto tempo estou, mas mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou. Não, Jesus, o senhor é filho. Eu estou falando para o senhor me mostrar o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não me conhece? Quem me vê a mim vê o Pai. Quer dizer, é tão simples. Mas o Pai é um, o Filho é outro, mas não são duas pessoas, são o mesmo. Mas se o Pai é um, o Filho é outro, e não são dois, e dois são um, é muito bonito, mas não é verdade. Amém, amém. Então, a mesma coisa era o que o irmão Branham tinha aprendido com Oswald Smith, ou Smith, me perdoe, fala só Smith. Eu fui que estudei livros de Oswald Smith, falando sobre a 70 semana também, talvez seja o mesmo. Uriah Smith. Então, tem coisas que você chega a aprender que é dos outros. Por isso que, quando eu citar para você, é o que William Branham disse. O doutor não, tira esse DR. William Branham disse. Mas o fulano é um grande personagem, mas não é verdade o que ele fala. Mas Branham é um reprovado, filho de reprovado. Mas é verdade o que ele pregou, porque ele teve coragem de voltar atrás e consertar. Ele diz, eu preguei isso aqui, eu li o livro deles, eu falei o que eles criam, o que eles diziam. Eu estava falando o que eles diziam, mas agora me foi revelado. Isso que é o problema. Você quer ver? Agora isso soa como algo bom, porém não é a verdade. Eles dizem assim, o 7º selo, irmão, está escrito ali que não foi revelado. E aí as pessoas, então, gente, esse povo do centro-oeste do Brasil, eles também creem que o 7º selo não foi revelado. É o mesmo espírito da ressurreição isolada do irmão Branham que está no sul do Brasil. É o
mesmo Espírito. A mensagem da ressurreição isolada, ela correu para o sul do Brasil. Ela pegou parte do norte e foi mais para o sul do Brasil. Ela é grande no sul do Brasil. E eles acham que porque conseguiram ver o irmão Branham cavalgando num cavalo, é muito bonito. Eles põem um cavalão aí na capa, e é provável que o William Branham em cima. E cavalgando. É muito bonito. O irmão Branham voando de um avião dos anos 60, é muito bonito, mas é perigoso. Não é verdade. Sabe? É bonito, mas não é verdade. As pessoas não percebem isso. Só tem beleza nos seus ensinamentos, mas não é verdade seus ensinamentos. Que é melhor do que nós aprendemos que Deus era 3 pessoas da Trindade. É muito bonito. Que você ouviu falar em Pai, Filho e Espírito Santo, então vamos embora, tá bom demais. É bonito, mas não é verdade. E o que não é verdade é mentira. 2 pessoas, ou 2, eles dizem, não são 2 pessoas, é o Pai e o Filho. Eles ensinam ainda, não são 2 pessoas, é o Pai e o Filho. E logo eles te mostram assim, que o Pai tem entranhas, o Filho também tem. Então é 2. Eles nunca te mostram que as entranhas do Pai é a do Filho. Porque as entranhas do Pai eram manifestadas no Velho Testamento como o falar, como o andar, como o mover, o agir. O coração de Deus do Velho Testamento é o coração de Jesus no Novo Testamento, é o Filho. Só que no Velho Testamento, aquilo ali estava em teofania. No Novo Testamento, a teofania estava em carne. Mas eles não podem ver isso. É muito bonito falar as entranhas do Pai e as entranhas do Filho, como sendo 2. E aí você vai ver também o que o Pai tinha, o que o Filho tinha. Então são 2. Não, mas os 2 são 1. Isso é só para enrolar a cabeça do povo. Era só para eles verem que, como William Branham pregou, que a teofania do Velho Testamento se converteu em Jesus Cristo, então acabou. Você não vai encontrar aquela teofania. Ele é Jesus Cristo. Agora aquele Jesus Cristo diz, volto para o Pai. Vim de Deus e volto para Deus. Pronto. Se ele veio e voltou, e aí o irmão Branham diz, ele voltou na coluna de fogo, que ele era. É fácil crer. Eu creio num Deus assim, muito mais fácil. Mistério diz William Branham, mas é verdade. Agora, 3 pessoas é mistério, mas não é verdade. Pai e Filho é mistério, mas não é verdade. Se você pega eles e faz deles 2, como testemunho de Jeová, o pai é maior que o filho, o pai mais velho, o filho de cabelo mais preto. E aí depois a noiva casa com quem? Com o pai ou com o filho? Com o filho. Então já tem sogro também. Está tudo errado. É bonito o quadro, mas não é verdade. Entende? Então aqui está. O irmão Branham falava sobre esses homens, não é porque ele queria deferir contra, falar contrário a esses homens, formar um partido para ele. Ele mostra isso aqui, ó. Não, senhor, branco em verdade significa justiça. Agora, o que é que Smith dizia? Branco significa conquistador. Agora vem a revelação. Branco em verdade significa justiça. Agora é o que Deus revelou ao William Branham, a seu profeta. Isso é o que eu creio. Eu sei que você diz, é o que eu creio também. Mas ele diz que o cordeiro saiu do trono. É o que eu creio. Quer ver se você crê nisso aí também. O último eleito entrou para o selo ser revelado. Isso é o que Branham recebeu de revelação dentro do primeiro selo. Que não podia revelar o selo sem que o cordeiro saísse do trono e o último eleito entrasse. Não tem jeito de revelar. Então isso é o que eu creio, mas é o que foi revelado ao William Branham. E se você puder dizer, olha, me foi revelado. Alguém vem para mudar sua cabeça, já me foi revelado. Não tem jeito. Se eu não fosse revelado, eu era um vira-folha. Mas como eu fui revelado, não tem jeito mais de virar folha. Virei a última. Não tem jeito mais. Certo? Branco em verdade significa justiça, isso sabemos. Esses mestres
ensinaram que isto foi o Espírito Santo conquistando na primeira era, inclusive o William Branham ensinou também. Que era o Espírito Santo, aquele cavaleiro do primeiro selo. Mas antes da revelação. Agora, eu gostei disso aqui, ó. A mensagem me veio só a hora que eu li isso aqui, ó. Mas a mim me foi revelado por meio do Espírito Santo que não é assim. Certo? Eles ensinam que era o Espírito Santo montado naquele cavalo branco, que é um cavalo conquistador, conquistando a primeira era. Aí diz, mas me foi revelado por meio do Espírito Santo que não é assim. Aí que eu creio, o que me foi revelado. O que o William Branham pregou é a revelação de Deus. Você tem que pregar o que te foi revelado. Tem gente que foi revelado para eles que o William Branham vai retornar. Então eles têm que pregar isso, foi revelado para eles isso. Eu sei que Deus, o Espírito Santo, não foi. É o mesmo que Smith dizia. É o mesmo que aquela luz que eles tinham naquele dia dizia. É o Espírito Santo, esse cavaleiro é o Espírito Santo conquistando a primeira era. A mesma coisa ele diz aqui, é Branham que vai montar nesse cavalo, conquistar outra vez o mundo. Está parecendo Maomé, é a mesma doutrina, só mudou o nome. Ao invés de Maomé, é Branham. Mas não, é bonito, mas não é verdade. Que bonito é? É. Mas não é verdade. O irmão Branham pregou certas coisas, mas veio e corrigiu. Por que o povo da própria mensagem não pode ler isso aqui hoje? Não precisa me escutar, não. Leia a mensagem e pregue o que a mensagem diz. Leia. O irmão Branham veio e corrigiu. Por que eles não podem corrigir? Irmãos, eu pregava que o irmão Branham ainda ia vir montar num cavalo e cavalgar o mundo. E pregar a terceira puxada, 7 trovões, visão da tenda. Eu pensava que ele ia fazer isso. Mas não pode. Agora me foi revelado. As pessoas tinham que chegar assim. O próprio pastor, para ser de maior confiança do grupo, do ministério dele, deveria dizer, me foi revelado agora. Eu preguei isso, mas que o William Branham também teve o ponto dele, antes da revelação. É que a igreja vai pensar, pastor, mas você me ganhou e não era revelado? Então eu sou que nem você também, não sou revelado? Sim, nós dois. São 2 que não eram revelados, eu e você, pastor e igreja. Mas não pode, nós sempre pregamos que nós éramos revelados. Nós não éramos revelados, nós estávamos pregando teoria dos outros. Foi só o William Branham morrer, formaram aí uma doutrina de que ele ia cavalgar novamente, e nós começamos a pregar. Foi só ele morrer, aí lembraram de um avião que ele tinha falado, e agora estão esperando ele para cavalgar também nesse avião. Agora vai voar também, uma hora cavalga, outra hora pilota. Isso é para andar o mundo. E eles acham que isso é verdade. E que tem que cumprir da maneira que eles veem. E que o irmão Branham fala também, que uma irmã contou sobre um sonho, e que ele foi atirado quando saiu do carro. Ele diz, mas não será agora. Aí ele diz, então ele vai ressuscitar para morrer de tiro. É bonito, mas não é verdade. O homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso o juízo. Você diz, mas e Elias e Moisés? Você aprendeu pela própria Bíblia que Elias não morreu. Elias foi arrebatado. E você aprende pela própria Bíblia que Moisés não estava morto. Ele foi levado pelos anjos. Aí o espírito de Moisés pode vir sobre outro homem. Ele apareceu no monte da transfiguração. E o irmão Branham diz, ele não estava morto, ele está vivo. Então você sabe da mensagem de irmão Branham, mas não tem um parágrafo da mensagem de irmão Branham para dizer, olha, eu vou voltar, eu vou morrer, mas eu vou voltar, eu vou cavalgar. Diz, não, mas ele falou que ia cavalgar. Eles nunca veem a verdade da Escritura, que é o espírito de Elias cavalgando novamente num homem entre os judeus. E não William Branham mais. Não é William Branham. Eles teriam que aprender isso. A outra ala do centro-oeste do Brasil prega que o espírito de Elias cavalgando outra vez é o espírito de Elias cavalgando na noiva. Também dá errado. O espírito de Elias cavalgar na noiva, se for baseado na própria mensagem do profeta, está errado. E quando vier o Elias para os judeus, vai ser qual? Vai ser o 6º? Vai mudar a matemática de Deus?
vai sair do 5 e entrar no 6. Quando a adoração de Deus saiu do 5, entrou no 7. Agora você quer mudar a manifestação de Deus de Elias 5 vezes, para entrar para 6 vezes, para tomar o número do homem? Então não pode. É bonito, mas não é verdade. Agora, o que me tocou foi isso. Mas a mim me foi revelado por meio do Espírito Santo que não é assim. Mas que ele tinha pregado que era assim. Ele tinha pregado. Você lê mesmo a era de Filadélfia, eu me esqueço o parágrafo, mas está na era de Filadélfia, quando o irmão Branham, sem a revelação dos selos, pregou as eras. E as eras, se você ver, não tinha ninguém que pregasse as eras como o William Branham pregou, com a manifestação do próprio Deus lá dentro do tabernáculo Branham, escrevendo na parede aquelas 7 bolas lá, escreveu o nome dos mensageiros, e por último, onde o William Branham tinha posto Elias, Deus pôs Branham. Dentro do tabernáculo Branham. Olha, uma das grandes revelações que tiveram antes dos selos, mas tinha que ser corrigido com os selos ainda. A hora que o selo chegasse, ia dar luz àquilo, ao ponto que o próprio irmão Branham não deixou que as eras fossem soltas, os livros, para que fosse corrigido. Quando pregou os selos, aí ele mostrou as coisas ali dentro. Então você vai notar, na era de Filadélfia, o irmão Branham diz que Apocalipse 7 é a noiva. Aquelas com palmas nas mãos. Ele diz que a noiva veio de grande tribulação. Ele diz, é a noiva. Quando você vai ler Apocalipse e põe o 7º selo junto com aquilo, o irmão Branham diz, não é a noiva. Aquilo corrige. É o próprio irmão Branham. E dá maior revelação que ele vê alguém que pregou aí, que já teve coluna de fogo dentro da igreja dele. Se teve, então agora é hora de correção, que a coluna de fogo corrige. Teve uma revelação, foi bom, foi maravilhoso. A melhor que tinha no dia era que o profeta tinha. Mas só que ele pregou aquilo e aquilo teve que vir para ajeitar com os selos. Até as 70 semanas de Daniel, muitos formam dentro das 70 semanas de Daniel, por não entender o que o irmão Branham pregou, forma uma doutrina de 7 anos de tribulação. E gente boa na mensagem. Eles formam uma doutrina de 7 anos de tribulação, porque eles não viram que as 70 semanas tinha que ser corrigida aqui com o primeiro selo. A hora que abrisse o primeiro selo, dava uma correção em tudo aquilo. Se você não entendeu o que ele pregou das 70 semanas de Daniel, e falando da última semana, e você acha que é 7 anos, vem aqui no primeiro selo, leia alguma coisa que ele vai te explicar já no primeiro selo. Ele vai te mostrar que não é isso. Ele vai te mostrar que é 3 anos e meio e que Jesus veio, foi o Messias, foi o sacrifício, foi tirado no meio da semana, então sobrou 3 anos e meio. Isso é o que ele explica. Precisava dos selos para poder consertar as eras e também as 70 semanas e outras mensagens anteriores. É só você notar. Mas o irmão Branham ensinou 2 coisas? Não. É que você tem que ver que quando há uma luz maior, a luz maior do dia era as 7 horas da igreja, mas a luz maior depois foi a da revelação dos trovões dentro dos 7 selos. Essa foi a maior luz. Então uma corrige a outra, e não tem luz maior do que a dos 7 selos, não existe. O que eu estou pregando hoje não é luz maior, eu estou pregando aquela luz maior. Eu estou repetindo aquela luz maior. Estou tentando trazer aquela luz do entardecer para te mostrar aqui no amanhecer. Porque nós já estamos aqui quase no amanhecer, que é madrugada para o amanhecer. No amanhecer, Deus vai voltar para os judeus. Então nós já estamos aqui pertinho de Deus voltar para os judeus, mas antes que ele volte para os judeus, com as 2 testemunhas, que são Moisés e Elias, Apocalipse 11, primeiro Deus está dando essa luz para nós. E que período glorioso é quando, e perigoso. 2 coisas que tem que se notar. É perigoso o sol nascer e o sol se pôr. Alguém diz, mas que beleza viajar no entardecer, mas não contra o sol. Contra ele não é bom. Que é gostoso viajar no amanhecer, naquele frescor. Não contra o sol. Se eu estiver viajando e o sol estiver nas minhas costas, é maravilhoso. Mas se eu estiver viajando de manhã e o sol está aqui na minha frente, é uma luz que não é agradável, ela me atrapalha.
Estou viajando contra ela, e esses pregadores viajando contra a revelação dos 7 trovões, eles têm que entender isso mesmo. Olha, esse pregador está me atrapalhando, por certo, é a luz, você viaja contra, viaja a favor dela. A gente nota isso como motorista. A coisa mais terrível é viajar contra aquela luz, de manhã e no entardecer. No dia de Cristo e no dia de Brana. Viajar. Eles estão viajando dentro da mensagem hoje, viajando contra William Branham, contra a luz. Deus mandou uma luz no entardecer, luz do entardecer, nascimento de William Branham, pregação de William Branham, revelação dos 7 selos, está na luz do entardecer, veio tudo através dele, com essa luz, e o povo com as suas caminhonetas D20, não sei qual, as melhores que tem. Agora já é Mitsubishi, as suas caminhonetas é Mitsubishi, aquela bacana, coisa bonita assim, e com seus carros, é Corolla? Bom, né? E viajando contra o William Branham, contra a luz da revelação dos 7 trovões. Ah, mas o carro é bonito, a caminhonete é bonita, mas não tem luz, está contra a luz. Seu faróizinho não dá conta. Você está contra a luz, o seu não clareia. E é o momento mais perigoso que tem para dar desastre. Os acidentes nesse horário. Porque você viaja contra a luz e não enxerga muito na frente. A luz te atrapalha. Você procura se desviar daquilo, mas você está viajando contra a luz. Agora, quem viaja a favor, pode viajar até a luz se pôr, ou até a luz nascer, e ir para as 9, 10, meio-dia. Você está viajando a favor, tudo bem. Mas viajou contra, você vai pagar o preço. Então você tem que saber, como um pregador, se não te foi revelado que o Cordeiro saiu do trono, você não deve pregar mesmo. Tem irmãos aqui no Brasil que lhe foi revelado que o Cordeiro saiu, tomou o livro, revelou os selos, voltou e assentou. Foi revelado para ele, mas não é verdade. Para ele foi revelado, mas não é verdade. Para Smith também foi revelado aquilo, mas não era verdade. O William Branham pregou aquilo no início, mas não era verdade. Aí depois o William Branham teve que vir e consertar aquilo, corrigir aquilo. Ele teve que falar, mas me foi revelado. Amém. E aqui ainda ele continua o parágrafo 126. Eu queria ler a outra parte, eu vou ter que pular. A revelação do Espírito Santo, a revelação que o Espírito Santo me deu é 126 do primeiro selo. Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa, somente em forma diferente. Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Eles vêm, não, Cristo é um e o Pai, que é o Espírito Santo, é outro. Mas é o mesmo. Não. Prega como William Branham pregou. Cristo, isso é o que o Espírito Santo me deu. A revelação, diz o irmão Branham, que o Espírito Santo me deu. E se deu para o irmão Branham, é a revelação que o Espírito Santo me deu. E tem que ser a revelação que o Espírito Santo te dá. Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa, somente em forma diferente. O que ele é? Cristo e o Espírito Santo é o mesmo, só que em forma diferente, porque aqui ele é Espírito e aqui ele é pessoa. Por isso que é a mesma pessoa, só que aqui ele está em teofania, aqui ele está em carne. Era só entender isso, mas não consegue ver. Então aqui temos a Cristo, o Cordeiro, com o livro na mão, e ali vai o cavaleiro sobre o cavalo branco, vê você? Então não foi o Espírito Santo, esse foi um dos mistérios dos últimos dias. E até sobre a deidade, o irmão Branham diz nas eras da igreja, que a deidade era um mistério que tinha que ser revelado nos últimos dias. E foi revelado por ele, dentro das eras da igreja, você vai encontrar a revelação de Jesus Cristo, aquele livro, a revelação de Jesus Cristo. Ele te mostra ali a deidade como que é. Não é como o doutor prega, não. É como Branham pregou. Eu não estou aqui lendo o livro de doutores. Eles ficam assim, o fulano que andou com o irmão Branham, o doutor que andou com o irmão Branham, quer saber do doutor que andou com o irmão Branham, quer saber o Branham, que Branham pregou, porque tem tantos que andou com o irmão Branham, dizendo que o irmão Branham vai ressuscitar, para poder pregar ainda selos, trovões, terceira puxada. Agora vem o outro doutor que andou com o irmão Branham, me dizendo que o irmão Branham cria que tinha um pai e um filho à parte, e que os dois eram um.
Eles nunca, irmão Branco nunca creu. Esse irmão Branco falou do Filho e do Pai, porque a Bíblia fala, irmão Branco tinha que esclarecer aquilo para nós, como que era. O Pai é Espírito e o Filho é carne. Então você quer ver o Espírito? Olhe na carne. Então você coloca o Espírito naquela carne, forma uma pessoa, a única pessoa da divindade. Mas você não pode separar o Pai do Filho. Você não pode separar. Irmão Branco diz, você pode separar justificação, santificação, mas você não pode separar o Pai do Filho. Ele prega sobre isso. Agora as pessoas querem mostrar o Pai é um, o Filho é outro. Isso foi em manifestação. Deus como Pai é Criador. Como Filho, ele estava aqui, tinha que morrer. O corpo tinha que morrer. Mas o Pai estava dentro dele. Deus meu, porque me desamparaste, é porque Deus, o Pai, o dono do corpo, está saindo. Você tem um espírito. Se o seu espírito sai, você morre. E tem duas mortes para mim e para você. Duas mortes. A morte física e a morte espiritual. Agora, o Espírito Santo, ele não sai. Ele é uma vida que quando ele entra, você vai até o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo. É aquele negócio, eu perdi o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é um selo até o dia da redenção. E o dia da redenção foi aqui agora, nesse tempo que o profeta pregou. Era o dia da redenção. Fui selado até o dia da redenção que o Cordeiro saiu do trono. Ele me redimiu, saiu do trono, tomou o livro. Amém. Deixa eu pular aqui um pouco que não vai dar. Aí o irmão Branco, na verdade, no parágrafo 126, ele vai falar exatamente da deidade. Como é que Cristo pode ser três pessoas em uma? Não é questão de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três deuses, como os trinitários se esforçaram por fazermos crer. E o irmão Branco também não podia dizer, o Pai e o Filho são duas pessoas, ele não podia dizer. Mas são três manifestações da mesma pessoa. Ou melhor dizendo, três atributos do mesmo Deus. Então, como pode ser Cristo sobre o cavalo branco, conquistando e ao mesmo tempo parado com o livro na mão? O irmão Branco sabia diferenciar isso. Como pode? Escuta aqui, então como pode ser Cristo sobre um cavalo branco, conquistando e ao mesmo tempo parado ali com o livro na mão, sendo que ele é o mesmo? Não pode ser. Diz, aquele não é Cristo, mas é o anticristo montado no cavalo branco. Lá no capítulo 6. Mas a falta de revelação, eles não vê que o capítulo 19 de Apocalipse, quando Cristo está montado num cavalo branco, aquele é Cristo, aquele é o verbo. Ali o irmão Branco diz, aquele não tem nome, mas lá ele tem nome, é o verbo de Deus. 127. Note, segundo a revelação, o Espírito Santo é Cristo em outra forma, não em outra pessoa. É Cristo em outra forma. Amém. 127, primeiro selo. Agora 134, para me encerrar. Ele está lendo Apocalipse 19, 13 a 16, falando sobre Cristo vindo num cavalo branco. Ali vem o Messias, ali é onde está, não nesse cavalo aqui no capítulo 6. Olhe você a diferença dos dois cavaleiros. Aqui está, com o livro na mão, a obra de redenção. Todavia, ele ainda não havia tomado seu lugar. Então, esse que saiu não é Cristo. O Espírito Santo. Isso não é para estar oposto. Aqui está. Ele não é para estar oposto a estes homens tão eloquentes. Não, senhor. Esse não é o meu costume. Eu acho que nenhum de nós devemos ter um costume de opor aos grandes pregadores, aos eloquentes pregadores. Não é para estar contrário a eles, não. É porque, aqui o irmão Branco diz, e não desejaria fazer isso, porém, isto é o que me foi revelado. 134 do primeiro selo. Se você tem algo diferente, pois está bem, não está bem comigo. Alguém diz, mas está bem, eu vou estar com essa revelação que me foi revelado. Se você tem algo diferente, diz o irmão Branco, está bem, só que não está bem comigo, porque eu creio desta maneira. É bom a gente ter alguém que é taxativo, é isso aqui que é verdade. Está bem, você quer continuar crendo da forma que você crê, que Brana vai ressuscitar, montar num cavalo, andar de avião. Creia, está bem, só que não está bem comigo.
porque eu não creio nestas coisas que não estão na Escritura. Você tem coisas na mensagem que formam doutrina, mas não está na Escritura. E se não está na Escritura, não se forma doutrina porque é falso. Tem que estar na Bíblia. Amém. Amém. Deixa eu encerrar aqui. Se você tem algo diferente, pois está bem. Não está bem comigo, porque eu creio desta maneira. Porém, você sabe o que eu quero dizer. Amém. E aí ele prossegue explicando sobre esse Cristo. Quem sabe à noite a gente completa o pensamento dentro do que me foi revelado, diz o profeta. Não é questão, irmãos, que eu estou pregando, irmãos, é o que me foi revelado. Não, William Branham dizendo aqui, o que me foi revelado. Agora, quando você vê os selos, você vai ver o irmão Branham dizer, isto aqui é o que me foi revelado. E para quem que é? Vou repetir, isso daqui para me encerrar. 27, do primeiro selo. Assim como viu João, ele disse, há um cavaleiro no cavalo branco, mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro que não o conheceram naquele tempo. Seria revelado mais adiante, quando o Cordeiro saísse do trono do Pai, como intercessor e redentor semelhante. Agora você está lendo aqui na frente a revelação. Isto me foi revelado. Ele disse, seria revelado mais adiante, quando o Cordeiro saísse do trono do Pai. Não tem revelação dos selos com o Cordeiro no trono. A revelação dos selos foi quando o Cordeiro saiu do trono do Pai, como intercessor e redentor semelhante. E quando ele sai, ele não volta mais. Tem que se entender isso. Ele sai, ele não volta mais, ele tem que fazer algo para frente. Ele saiu para revelar os selos. Então, Deus estava incumbido na revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Isto é o que me foi revelado. Eu vou deixar cair uma coisinha. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Porém, se um ministro não quer estas coisas entre a sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. Eles são contrários à luz do dia mesmo. O irmão Branham está dizendo, se você não quer essa luz aqui, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, diga para o seu povo nem ouvir os CDs, nem as minhas fitas. Diga. É melhor, diga para o seu povo não tomar isso. Porém, isso aqui é para o povo ao qual tenho sido enviado a falar. Agora o William Branham foi enviado a falar para mim, para o meu povo. Por isso tenho que revelar o que é verdade. Isto me foi revelado, diz o profeta. Estas coisas é uma revelação do profeta, não é minha. Eu estou apenas anunciando que foi revelado ao profeta, foi uma convicção dele e é a minha convicção. Muito obrigado, Criador, por podermos ter esta grande luz da palavra. Não é questão do humano, Senhor. O Senhor tem que usar o humano. O Senhor não quis usar o sol, a lua, as estrelas. O Senhor se optou por usar o humano. O seu profeta diz, essa foi uma ideia de Deus. Estamos agradecidos por isso, Pai, por poder ser um veículo pelo qual a revelação que William Branham teve possa passar e fluir para o povo. Obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toma agora, ó bendito Salvador, homem já e sem demora, usa-me com mais fervor. Eu sou um vaso tão inútil, faz-me útil, ó Senhor. Segreda aos meus ouvidos, sim, vem dar-me mais amor. Vida pura e consagrada, quero ter eu a seus pés. Mais poder,
a minha prece, pois fiel eu quero ser. Deus abençoe todos quantos estão conosco através da internet. Irmãos, irmão Alain, família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, Deus abençoe. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina, irmão Paulo, Cleide, Valtenci, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, e irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Edivaldo e família, irmão Claudemir e família, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Elias, governador Valadares, Minas Gerais. Irmão Mesquita e família, irmão Gilberto, irmã Suzana, irmão José Dolari, em Curitiba, Paraná. Deus abençoe. Irmão Joel Floriano e família, irmã Ruth, que é minha esposa. Deus abençoe. Irmão Dorival e família, é aqui em Franca. Deus abençoe. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Tabernáculo Brana de São Joaquim da Barra. Deus abençoe. Irmão José Castro e família, Criciúma, Santa